também na pequena burguesia. Por que isso acontece? Bom, só para a gente... A burguesia difunde largamente essa ideia, né? E a pequena burguesia, que em quase tudo acompanha e procura imitar a burguesia, né? Repete e difunde também essas ideias e procura essa classe social, a burguesia, e a pequena burguesia que acompanha, procuram valer da sua influência, da sua dominação e da sua influência, né, junto aos setores das camadas populares, os setores mais oprimidos, né, como é o caso da juventude, como é o caso nas universidades, como é o caso do movimento sindical, que é controlado por uma pequena burguesia, que é a burocracia sindical, né, que é um setor reacionário da sociedade, que não trabalha, que não participa diretamente da produção, como é o caso do sem terra, né, cujo movimento é dominado por pequenos proprietários de terra, por setores da pequena burguesia, né, por elementos ligados a partidos burgueses ou pequenos burgueses. Então, esses setores procuram usar a sua influência, né, a sua dominação para defender o apartidarismo. E se a gente observar bem, todos esses setores que propagam essa política são setores que têm uma clara definição partidária, né? Se a gente olhar, por exemplo, a direção do MST, você vai ver mais de uma vez, ou agora, diante do acirramento, tem uma situação mais difícil, eles têm dificuldade para fazer isso. Mas para a direção do MST vivia combatendo o fato de que a gente procurava introduzir no movimento determinadas ideias partidárias. Agora, o Stélio, o Gilmar e todos os dirigentes principais dirigentes do MST são militantes do PT. Inclusive, alguns são dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Se a gente olhar na CUT, né, ao longo de muitos anos, a gente ouviu o discurso partidarismo não. Mas se a gente olhar, os dirigentes, principais dirigentes da CUT, são dirigentes, são militantes, agora são deputados, né, são prefeitos, ministros do governo Lula, ministros do PT, né, no governo. A mesma coisa a gente pode ver no movimento estudantil, né? As principais dirigentes da UNE nos últimos anos viraram aí deputados do PCdoB, assessores de deputado, né? Quer dizer, se a gente olhar com atenção, né, os principais defensores dessa política do apartidarismo são elementos diretamente vinculados ao partido político, né? Você pega na POF, sobe um militante do PCO para defender uma posição, alguém lá é de partido. Aí você olha para o cara que gritou de toda a direção, não tem um único diretor, de 120 diretores da imensa burocracia da PF que não seja filiado a algum partido, né? PT, PSTU, PCdoB, até PSDB. Bom, a gente pode ver, isso não só é válido para o movimento, digamos assim, para a esquerda, né? Para a pequena burguesia de esquerda. O DEM, por exemplo, o antigo PFL, é o principal, né, o radical combatente contra a partidarização, por exemplo, da luta no campo. Você pega, por exemplo, os senadores do DEM propuseram e implementaram no Congresso uma CPI, né, cujo objetivo, um dos principais objetivos era mostrar, né, esse crime que é a partidarização do MST pelo PT, né, de que o MST teria acesso a verbas públicas e usaria em função de interesses de partido. Quer dizer, o DEM, um partido político, né, é o campeão da defesa da não partidarização da questão da terra, sendo que o DEM é formado por latifundiários, por dirigentes rurais, né, representantes de banqueiros, mas eles fazem uma campanha de que não deveria haver uma partidarização. Bom, já falei do PCdoB também, que domina a UNE, mas a gente, quem participou dos congressos da UNE, vê a campanha que tem da UJS, que é a organização do PCdoB contra a partidarização, né, e assim por diante. Bom, Lenin destaca o seguinte, que o partidarismo ele é um fenômeno que acompanha e resulta de uma luta de classes desenvolvida. Para a gente, essa é uma ideia chave, fundamental. A gente deveria tomar como base
conceito estabelecido por Marx no Manifesto Comunista, onde ele fala o seguinte: a história de classe, da história da humanidade, é a história da luta de classes. Né? Então, Lenin destaca o seguinte, que o partido é resultado de uma das etapas mais desenvolvidas da luta de classe em toda a história da humanidade. Né? Quer dizer que o partidarismo, a partidarização do movimento, é o resultado justamente de um processo desenvolvido da luta de classe. Quer dizer, não é uma coisa, não só não seria um crime, não seria uma coisa, mas é um processo, um fenômeno, digamos assim, mais ou menos natural, né, da evolução, do desenvolvimento da luta de classe. Quer dizer, que só quando essa luta atinge o seu nível mais desenvolvido, né, e concentrado, porque ao longo da história da humanidade existiu sempre a luta de classe. Né? Mas, justamente no momento da história da humanidade, em que essa luta atinge uma forma mais desenvolvida, e se concentra, se resume a luta entre o proletariado e a burguesia, né? É nesse momento que a luta de classe toma forma de luta de partidos. Quer dizer, a partidarização é resultado de um processo de desenvolvimento histórico. Isso não é uma afirmação, digamos assim, gratuita, né? Mas é o resultado de uma análise dos acontecimentos, daquilo que se desenvolveu. Só a luta de classes, a luta da classe operária contra a burguesia, ela, na medida em que ela se desenvolveu, que ela se organizou, ela vai ganhar de uma maneira mais ou menos rápida a forma de luta de partido, porque são os operários justamente que vão organizar os primeiros partidos políticos, né? Na luta pelos direitos, seus direitos democráticos, como o caso do Partido Cartista no século XVIII, na Inglaterra, defesa do direito do voto para a classe operária, né? Defesa da exigência de que houvesse uma Constituição onde o direito dos trabalhadores e toda a população tivesse escrito na forma de lei, né? Para que o Estado não usasse da arbitrariedade e valer aquilo que fosse a vontade do rei, ou do monarca, ou do Papa, né? Mas que tivesse escrito numa Constituição os direitos e deveres da população. Então, ele destaca esse problema e fala o seguinte, que se a partidarização é o resultado de um processo de desenvolvimento da luta de classe, obviamente que para desenvolver a luta de classe é preciso partidarizar, né, essa luta. Né? Se só a partidarização como resultado de um processo de desenvolvimento da luta de classe, a posição diante desse problema, a posição que deve ser defendida, né, pelo Partido Socialista, pelos revolucionários, é justamente partidarizar para desenvolver a luta de classe. Sem partidarização, né, sem organização partidária, sem partidarização desse movimento, é impossível desenvolver de uma maneira mais ampla, mais acabada, mais profunda a luta de classe. Então ele afirma o seguinte: por isso o Partido Proletário consciente luta sempre, com toda razão, contra o sem partidarismo e trabalha firmemente para criar um partido socialista, operário, consequente do ponto de vista dos princípios e solidamente coeso. Quer dizer, ao contrário do que inclusive a esquerda chega a falar, a colocar o problema de que o partido deveria se disfarçar, não colocar o problema, tá certo? De que a gente está lá, mas não é que nós somos o PCO, na realidade é a Maria, o Joaquim, o Joãozinho, né? Eles são do PCO, mas não é o PCO que está lá. Lenin fala que é o contrário disso, né? Quer dizer, um partido consciente, socialista, operário, ele procura estabelecer claramente no interior, né, das organizações sociais, do movimento de luta dos trabalhadores, da juventude, etc., né?